Olá, me chamo Enio Paiva e este vídeo é sobre o trabalho de A2 para a disciplina de compiladores do professor Lemos na Universidade Veiga de Almeida. O trabalho é sobre a construção do front-end de um compilador que corresponde à fase de análise dos compiladores, sendo essa fase composta pela análise léxica, sintática e semântica. A construção do compilador foi baseada no vídeo do YouTube do professor Isidro, e vou deixar o vídeo desse projeto na descrição. Neste trabalho, o professor criou a gramática e chamou sua linguagem de Easy, inspirado em Pascal, só que em português. No meu trabalho, utilizei a mesma gramática, porém estendi algumas regras gramaticais e chamei a linguagem de PT, uma alusão ao português. A criação do compilador foi utilizado um programa em Java chamado Entler, que é um analisador sintático, ou seja, um parser descendente. Significa que ele tenta deduzir as produções gramaticais a partir da raiz. E ele também é LL, significando que ele gera a produção mais à esquerda. Ainda sobre o Entler, a sigla é uma abreviação do inglês Another Tool for Language Recognition. Em português, outra ferramenta para reconhecimento de linguagem. A versão do programa usada está sendo a 2.7. E a linguagem foi construída numa máquina virtual Linux, porque para a execução dos programas em Java ser facilitado. Tá. Aqui no nosso projeto, dá para definir a linguagem do PT. Nós utilizamos o Entler para poder fazer a execução de todos os programas da gramática que nós definido, das regras gramaticais no parser, da análise sintática, e na análise léxica, onde é a primeira parte do compilador, onde vai verificar se toda a cadeia de caracteres está de acordo com as regras que definimos aqui. E caso estejam, eles vão gerar um token relacionado à regra que foi aceita, pela cadeia de caracteres que foi aceita. Então, nós temos aqui a classe do meu lexer, estendendo o lexer para poder fazer a criação dessa análise. Nós definimos como case sensitive, ou seja, vai ter diferença de caracteres maiúsculos para minúsculos. E aqui nós já temos a primeira regra do analisador léxico, que é para poder fazer a definição de variáveis. Então, caso qualquer cadeia de caractere que comece como A até Z ou A até Z maiúsculo, já é considerado um caractere válido, então ele vai ser um símbolo válido, então ele será aceito aqui para a geração dos tokens de ID, de token de variável. Nós vamos chamar ID, sempre quando referenciar ID será de token ID de variável. Então, nós temos todos esses tokens aqui para ID, para números, que vão ser gerados aqui. Então, quando a cadeia de caracteres for aceita como um token de ID, ele vai ser equivalente ao código 6. Nós temos aqui o código 7 para vírgula, o 8 para ponto e vírgula no final de programa. Então nós temos um para 11, para abre parênteses, 12 e assim vai. Ok, então nós temos aqui o primeiro token que nós definimos, um token de ID. Em seguida nós temos a regra para números, que qualquer número que... faltou explicar mais um conceito aqui. Qualquer token, cadeia caractere que for aceita, for válida, para ser válida, ela tem que ser qualquer caractere de A a Z ou A a Z maiúsculo. Porém, também pode ter uma outra sequência de caracteres que vai de A a Z, ou A a Z maiúsculo, ou de 0 a 9, e isso podendo ser de 0 a n vezes. Ou seja, se eu declaro uma variável sendo, por exemplo, A, ela já é aceita pelo token de ID. Se eu botar AA, ou A0, ou AN, qualquer
qualquer sequência que aceita, ela vai gerar os tokens. Então nós temos o token de D, o token para número, que vai de qualquer número de 0 a 9. Esse mais significa que eu preciso ter no mínimo um caractere, um símbolo para ser aceito. Então qualquer símbolo que tenha o número de um número ou mais, ele será aceito como um token de número. Ou seja, eu posso ter 0, 1 já vai ser o outro token, 100, todos esses vão ser aceitos como número. Para implementar as operações básicas da matemática, o mais, o menos, o subtrair, nós definimos para cada símbolo da gramática um token. Então, caso na nossa linguagem PT tenha o símbolo mais, significa que ele vai ser um token para soma, um token para subtração, para multiplicação e divisão. Além disso, nós também temos os tokens para poder, que vão receber os símbolos para fazer as operações lógicas, ou seja, se eu tiver um sinal de maior, menor ou igual, esses tokens vão ser aceitos e vão estar referentes a esses operadores lógicos. E para os outros recursos da linguagem, nós vamos utilizar vírgulas para poder passar mais de um parâmetro quando nós declarar uma função ou alguma expressão. Nós temos o ponto e vírgula para declarar o fim de um comando na linguagem. E outros tokens também, como o abre parênteses, o fecha parênteses, um identificador para texto, e o outro token muito importante é de atribuição, que quando eu tiver um ID, a variável, recebendo esse token de atribuição, o sinal 2 pontos igual, ele vai receber esse comando e vai gerar a partir da gramática. Depois que qualquer token seja aceito na linguagem, ele vai gerar esses tokens, como eu falei anteriormente, e eles vão ser passados para a próxima fase, que é a análise sintática, e onde vai ser de fato gerado a árvore de derivação para a linguagem. Que no caso, para o Entler, ele faz a árvore da esquerda para a direita. Tá. Aqui eu defino a classe meu parser, que estende a classe parser, e nós temos as regras gramaticais para poder botar os comandos na linguagem. Então, todo o programa na linguagem PT ele vai ter que ser iniciado pelo identificador início, que vai ter outras duas regras, que é o declara e o bloco. O declara, ele vai ser outro identificador ele vai ser outra regra declarada por outra regra que se chama declara, é identificado por declara, onde ele vai ter um TID, que vai ser um token de identificador de variável. Ele possivelmente pode ter uma vírgula e outros tokens de variáveis. E como ele tem um sinal de um asterisco aqui, ele pode aparecer 0 ou n vezes. Ok. A próxima regra gramatical que nós temos é o bloco, que ele recebe outra regra, que é o comando, que ele tem que receber uma regra e pode receber até n. No fim do comando, ele vai ter o identificador fim, que vai ser de fato o fim do programa. Então nós aqui temos o início, a regra de prog, que é o início, que vai estar implementando essas outras regras gramaticais para análise sintática, e vai ter uma série de comandos, e no fim do programa vai ter o identificador fim. Ok. Nós ainda no programa temos a regra CMD, que implementa alguns comandos de leia, escreva, atribuição, se e pare. Então é a regra CMD leia, que em seguida tem um ponto e vírgula para identificar o fim do comando na linguagem, ou pode ser um comando escreva, ou um comando atribua,
ou um comando C ou um comando para. Todos eles limitados pelo ponto e vírgula. No comando layer, ele é identificado por layer. Ele vai ter um token de abre parênteses, ele vai precisar do caractere de abre parênteses, que vai ser aceito, e em seguida vai ter o token para variável, e por fim o token de fecha parênteses. A próxima regra da regra escreva, que é a CMD escreva, ela precisa do símbolo de abre parênteses, aceito pelo token de abre parênteses. Em seguida, ela pode ter um token de texto ou um token de variável, ou seja, ela pode receber um texto seguindo as regras definidas aqui, podendo ser de A a Z, 0 a 9, ou A a Z, ou 0 a 9, ou espaço em branco, ou de A a Z maiúsculo. Então, pode ser esse token de texto ou um token de ID, que é da variável, seguido pelo fecha parênteses. Esses comandos em Java aqui é para, na hora da execução do compilador, ele mostrar um feedback em tempo real e mostrar cada execução que está sendo executada. Cada comando que está sendo executado. Tá. Nós temos o comando de atribuição, que vai receber um ID, que é a variável. Vai ter um token de atribuição, que vai ser o 2 ponto igual para receber, que vai ter o sinal de atribuição, seguido por uma regra de expressão, que eu vou explicar mais à frente. Ainda temos o comando C, que é definido pelo identificador C, o abre parênteses, uma regra lógica e um token de fecha parênteses. Aqui no comando para, nós temos uma estrutura parecida, que o identificador para vai ser para o comando para. Nós vamos ter um token de abre parênteses, um fator, um ponto e vírgula. O fator, a lógica e a expressão são todas regras definidas aqui embaixo. Então, nós vamos ter o abre parênteses, o fator, que vai ser o primeiro parâmetro, o ponto e vírgula, a lógica, que é o segundo parâmetro, outro ponto e vírgula, que esses pontos e vírgula são para distinguir cada parâmetro dessa função para. E por fim, nós vamos ter o token de fecha parênteses. Lógica. Nós temos a regra lógica aqui, que recebe um fator. Em seguida, pode receber qualquer uma das operações que serão aceitas pelo token de maior, menor, igual, e seguidas de outro fator. Nós temos a regra de expressão, que é definida pela regra termo. Então, nós podemos ter um termo, uma soma ou uma subtração, seguido de um termo. E todo esse bloco aqui, toda essa parte da regra, ela pode ser seguida 0 ou n vezes, ou seja, nós podemos ter uma atribuição bem grande, desde que esteja de acordo com essa gramática. Nós temos um termo, que recebe o fator, em seguida recebe uma multiplicação ou divisão, seguida por um fator de 0 a n vezes. Aqui, de fato, explicando o que é o fator, que é uma regra que é utilizada por todas as outras... por várias outras regras, o fator ele pode ser um token de identificador, ou seja, uma variável, ou um número qualquer, ou uma expressão que começa pelo abre parênteses, expressão, e por final fecha parênteses. Então, se pegarmos aqui recursivamente, temos um fator que está dentro da regra termo, o termo pode estar dentro da regra expressão, e a lógica também utiliza o fator, porque o fator ele não vai precisar ter nenhum comando de soma ou subtração ou algo do tipo. Eu também posso mudar aqui para utilizar a expressão, que também faz sentido. Após declarado toda a nossa gramática, ou seja, nosso analisador sintático
e nosso analisador léxico, o programa ele é instanciado por esse arquivo aqui, que é o PT compilador, que é o compilador da nossa linguagem. Ele vai receber o lexer, que é o meu lexer, o meu parser, e quando ele começar o processo de compilação, ele vai falar start compiling process, seguido de uma função para executar o processo de compilação e finalizando por uma mensagem explicitando que terminou. Aí, aqui de fato é onde a linguagem que nós definimos é escrita. Então, todo esse bloco aqui, todo esse programa, esse código-fonte, ele vai ser passado pelo nosso compilador do PT, e caso ele esteja de acordo, todos os comandos aqui vai iniciar o processo, printar os comandos aceitos e printar o fim. Então eu vou abrir o terminal. O processo para compilação de todo esse programa começa aqui utilizando o Java para poder executar o Entler, utilizando o Entler Tool e o arquivo da gramática que nós geramos. Então, eu dando um Enter aqui, ele aceitou as regras que nós definimos, primeiramente. Ok. Aí, em segundo, é a implementação de todos os arquivos que foram criados dinamicamente pelo Entler, que nós criamos só a gramática, que após a execução desse comando gera todos esses arquivos que eu não expliquei, do meu parser, meu lexer, meus tokens. Então todos esses arquivos são criados quando utiliza esse comando, e nós botamos para executar todos os comandos que terminam em Java. Meu lexer uses unchecked ou unsafe operation. Isso é uma mensagem que não tem problema. Aí por fim, aqui nós executamos o programa conforme todas as regras gramaticais e léxicas que nós definimos. E eu salvo aqui e executo. Aqui começou o processo de compilação, o início do programa, a declaração das variáveis, os comandos layer, os comandos de atribuição, condicional, repetição e escreva. E por fim o fim do programa. Aí começando os testes para mostrar que de fato o programa está analisando todas as regras gramaticais, eu vou botar aqui, vou deliberadamente mudar o comando início para início, que vai gerar um erro quando eu for executar o programa. Salvei, executei o programa, e ele falou que não esperava o comando início e encontrou início. Então ele terminou o processo de compilação, mas de fato ele não terminou o programa. Eu posso botar mais uma mensagenzinha aqui, cadê? No fim. Ah, tá, aqui, fim do programa já. Aí, não chegou no fim do programa, como dá pra ver. Se eu consertar aqui, boto para executar e voltou a funcionar. Então, tem o início do programa, todas as instruções declaradas e o fim do programa. Então, eu vou continuar os testes mostrando que está aceitando as gramáticas definidas. Eu vou botar para executar mais uma vez. E como dá para ver aqui, já aconteceu outro erro, que ele esperava o identificador declara, ele encontrou eclara e ele não aceita. Ele não aceita essa instrução aqui do programa. Então, na verdade, ele tentou executar um comando de atribuição, mas ele viu que não estava declarado. Então, de fato, tem que utilizar a sintaxe correta e botar para executar mais uma vez. Então, eu vou continuar mostrando esses testes para as outras comandos da linguagem. Então, você tem escreva, salva, volta a funcionar. Tem o leia, que ele esperava aqui o comando e encontrou um erro. Então, eu vou começar... Deixa eu apagar isso aqui. E agora eu vou começar a brincar um pouquinho mais com a linguagem. Então, se eu pego aqui uma execução do C recebe o A, eu vou mostrar que deu tudo certo. A mais
B... Opa. Vou botar A mais B. Ele vai falar que o V não está declarado e ele não termina a execução do programa de compilação. Então, vou botar A mais B mais C mais D. Aqui vai gerar um erro, que o D não está declarado. E aqui ele aceitou. Então, vou fazer A vezes 20 vezes B dividido por, abre parênteses, 50. E a execução do programa foi feita. O C também vou mostrar que está funcional, então vou botar A ou A maior que 5. Funcionou. O comando para, se eu tirar o ponto e vírgula que delimita um parâmetro para outro, vou botar para executar, e ele falou um erro. Ele esperava um ponto e vírgula, ele encontrou um A. Encontrou o caractere A. Ele pensou que fosse um comando de atribuição, mas ele esperava um comando de atribuição e encontrou um mais. Então, dá para ver, o programa como não respeitou a gramática, ele não funcionou. Então, por fim, aqui no fim, vou dar o fim para errado. Ele considerou a letra F como uma variável e falou que não estava declarada. Então, você tem aqui o fim, o início e todos os comandos da linguagem. Todo esse projeto está disponível no GitHub. É isso, obrigado por assistir o vídeo.